O mercado de suplementos alimentares cresce a cada ano e mais de 50% das pessoas ativas recorrem a ele em algum momento. De fato, os suplementos podem ser aliados importantes para quem busca uma vida ativa e saudável. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lígia Costa, especialista em Mindfulness, e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. Hoje nós vamos conversar sobre como os suplementos podem apoiar um estilo de vida ativo e como usá-los da melhor forma. Quais são os suplementos mais importantes para quem pratica atividade física? Como eles podem auxiliar a nossa saúde, melhorar o desempenho e contribuir principalmente para o nosso bem-estar? E para nos ajudar nesta conversa, nós contamos novamente com a presença mais que especial do nutricionista, mestre em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, Pedro Perim. Bem-vindo a mais um episódio, Pedro. É uma alegria poder contar com você em mais um Pura Vida Cast. E o assunto de hoje é suplemento para uma vida ativa e saudável. Obrigado, alegria toda minha, dose dupla, alegria por mais uma vez estar aqui no Pura Vida Cast e agora para falar de suplementação, o tema que eu sou assim mais apaixonado. Fazem 10 anos que eu estudo suplementação todos os dias, não tem um dia que eu deixo de estudar suplementação, é um tema que eu sou assim literalmente apaixonado e vejo o poder de diferença que a suplementação faz na vida das pessoas. Muito bom. E aí a minha primeira pergunta é exatamente sobre essa, né? O tema suplementação, ele vem sendo abordado, né? Ele se popularizou talvez por hoje em dia a gente ter mais tecnologia, mais pesquisas científicas, ou porque os nossos alimentos não são o suficiente? Eu acredito que um pouco dos dois, né? Hoje nós temos muita pesquisa científica com suplementação. Então, hoje nós temos espalhados em universidades do mundo inteiro departamentos de pesquisas que são focados, exclusivos em entender esses efeitos da suplementação. E por outro lado, como uma grande consequência desses estudos, dessa pesquisa por trás da suplementação, tem sido as novas aplicabilidades. Então, eu costumo sempre dizer que suplemento, até alguns anos atrás, ele sempre era muito nichado pro atleta, o atleta de alto rendimento que merecia ou deveria tomar um suplemento. E com essas novas pesquisas nós temos observado que não, nós temos observado que os suplementos eles são indicados, efetivos, seguros para diferentes faixas etárias, diferentes pessoas, diferentes objetivos. Então essa ciência por trás da suplementação, ela tem crescido muito e isso tem influenciado no comportamento das pessoas. E por outro lado, de fato sim, hoje, quando a gente compara a mesma quantidade de um alimento, uma fruta, um legumes, uma verdura, por exemplo, e esse mesmo alimento, algumas décadas atrás, esse alimento ele tinha mais nutrientes. Ou seja, com esse mundo moderno, nós estamos diminuindo o teor de nutriente dentro dos alimentos, o que também aumenta essa necessidade de suplementos, de adequar esses micronutrientes, principalmente essas vitaminas e esses minerais, que muitas vezes a alimentação não tem dado conta do recado. Não, perfeito. E eu adorei que você trouxe aqui desde o início, porque essa ia ser a minha pergunta. O suplemento é só para atleta? É para pessoas de diferentes idades, jovens, mulheres, 60 a mais? Como você enxerga isso? Como Legal. você enxerga, né, a suplementação para essa faixa etária completamente diversa? Todo mundo precisa de suplemento? Amo essa abordagem. Eu falo que nessa minha trajetória da ciência, nessa minha trajetória de mestrado, estudando suplementação, uma das grandes coisas que eu descobri, que eu percebi, é que o suplemento ele vai muito além do atleta de alto rendimento, né? Eu falo que, embora muitas vezes a gente fale de suplementos como grandes aliados para performance,
existem diversas outras performances que são importantíssimas na nossa vida. Então eu gosto muito de trazer alguns exemplos, né, que quando a gente olha essa palavra performance, pode ser que naturalmente a gente tenha a visão de um atleta de alto rendimento ganhando uma medalha de ouro, ganhando uma medalha olímpica, subindo no lugar mais alto do pódio. Só que existem outros tipos de performance. O fato de um pai querer ter mais performance na sua família, uma mãe querer ter mais disposição, querer ter mais energia. Eu falo que um avô ter uma capacidade de conseguir passear na praça, carregar as sacolas do mercado. Isso também é performance. Uma mulher, um homem, um empresário, uma empresária, de ter mais produtividade no seu trabalho. Mais Isso, foco mental, né? Melhorar o cognitivo, Isso estar mais também é atento. performance. Isso é performance da vida. Aham. E essa performance também é muito importante. Nós não podemos negligenciar ela, né? Ter uma performance melhor como um empresário, como no trabalho, como um pai, como uma mãe, como um avô, como uma avó. Essa é uma performance extremamente importante. E a suplementação se encaixa muito nisso daí. Eu costumo dizer que talvez o grande diferencial, o grande ouro, vamos dizer assim, da suplementação seja a capacidade que ela tem de exercer um papel muito mais nessas performances da vida do que propriamente dito na performance esportiva de um atleta de alto rendimento. Isso, incrível, incrível que você trouxe, porque muitas vezes é isso, né? A gente relaciona, a performance é aquela pessoa super malhada, com super músculo, e ok, mas hoje em dia a gente fala muito de longevidade, Exato. né? Desse envelhecimento sustentável, e para isso a gente precisa, provavelmente, né, suplementar. Eu gosto muito, as pessoas falam, como você tá? Ah, eu tô bem, tô ali na média, né? Você faz todos os exames e você fala, tá na média. Aí você fala, poxa, será que você é aquela pessoa que realmente tem que estar na média, ou você tem a possibilidade de estar acima da média? Olha a sua responsabilidade, olha quantas pessoas ao longo do seu relacionamento, né, que se importam com você. Então, como a gente pode olhar para a gente com essa alta performance, né, um cuidado acima da média? O que eu posso fazer um pouquinho mais se eu desejo ter uma longevidade e chegar lá na frente? Porque a tendência é essa, mas com o cognitivo, com o físico, né, com o mental, com o emocional, com as nossas articulações, a flexibilidade realmente satisfatória, né? Então acho que isso é muito bacana que você trouxe, esse E é um olhar de alta grande desafio. performance. É um grande desafio atual, inclusive. Transformar esse cenário de, vamos dizer assim, longevidade em adicionar uma palavrinha nisso daí. Longevidade saudável. Que não é só os anos de vida que a gente ganha, Sim, mas esses anos de vida sendo vividos com qualidade de vida, perfeito, entendeu? Com essa perfeito. ausência de doença, com uma saúde mental, com uma saúde cognitiva, com uma saúde metabólica, com bem-estar, com autoestima, com todos esses pilares que compõem uma saúde e uma qualidade de vida. Incrível. Então vamos lá. A suplementação nutricional, ela pode sim, né, desempenhar um papel importante, a gente já sabe sobre isso, especialmente quando combinada ao estilo de vida saudável e a uma atividade física regular, né? A gente sabe que não tem mágica Exato. também. Então, o que você traria aqui? Quais os principais suplementos recomendados para as pessoas ativas que praticam exercício físico, e quais seriam, né, os benefícios que essas pessoas receberiam a partir do consumo desses suplementos? Legal, nossa, esse é um campo enorme, né? Falar de possibilidades de suplementos e o primeiro passo é isso, né? Os suplementos para pessoas E o ativas. que é uma pessoa ativa? Talvez, acho que assim, vamos começar pelo começo. Exato, né? o hábito de vida de ser uma pessoa ativa. O que é uma pessoa ativa, né? Então a gente pode considerar uma pessoa ativa uma pessoa que esteja engajada numa prática de exercício físico, seja lá Perfeito. qual for esse exercício físico. Essa pessoa engajada na prática de exercício físico, ela é uma pessoa ativa. Outro pilar muito importante, que você falou, hábitos de vida saudável, né? E você falou, não existe suplementos que vão fazer uma mágica, que vão substituir esses hábitos de vida saudável. Então a gente pode colocar aqui, óbvio, uma prática de exercício físico, uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada. E os suplementos, eles entram para otimizar
esses hábitos saudáveis, né? Então a gente pode trazer aqui esses conceitos da nutrição esportiva, que é justamente isso nessa temática, que é como que alguns suplementos eles podem ajudar pessoas ativas a estarem mais ativas, a terem mais disposição ao exercício físico. E aí nós temos uma gama de suplementos para isso daí, né? Igual eu falei no começo, a ciência evoluiu muito nos últimos anos. Então, hoje nós sabemos que suplementos que ajudam para essas pessoas ativas, ela tem um olhar muito integrativo, Perfeito. um olhar sinérgico entre diversos fatores. Então, alguns anos atrás, nós acreditávamos o quê? Poxa, toma carboidrato antes do treino, que esse carboidrato vai melhorar a performance esportiva. Beleza? De fato, isso acontece. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Só que não é apenas isso que melhora a performance esportiva. Não é apenas isso que melhora a prática do exercício físico. Então, hoje, por exemplo, eu gosto muito de trazer essa reflexão. Se a gente melhora a qualidade do nosso sono, nós melhoramos a nossa prática esportiva. Se nós melhoramos a qualidade da nossa saúde intestinal, nós melhoramos a nossa prática esportiva. Se nós cuidamos de suplementos para um olhar para a saúde mental, nós melhoramos a nossa prática esportiva. Se nós cuidamos de suplementos para melhorar a nossa imunidade, nós melhoramos a nossa prática esportiva. Ou quem aqui consegue correr, treinar na melhor capacidade com o nariz entupido quando está resfriado, né? Então, todos esses fatores, eles estão extremamente conectados quando a gente fala de melhorar essa prática esportiva e quando a gente coloca suplementos para isso daí. Então, nós podemos ter esse olhar integrativo de suplementos para diversos pilares que vão resultar nessa melhora da performance esportiva. Muito bom. E você indicaria, quando a gente fala de suplementos, a gente está falando principalmente para esse pessoal que já começou uma atividade física, o que não pode faltar? Por exemplo, é carboidrato, ou é proteína, ou são os ômegas? Sabe aquela história, né? Eu nunca consumi suplemento nenhum, existe uma gama enorme. Por onde eu começo? Legal. A pesquisar que seja. Legal. Primeiro passo, essa adequação desses dois macronutrientes, a gente chama de macronutrientes porque é como se ele fosse assim, a base da nossa pirâmide, né? Carboidratos e proteínas. Então essa sinergia desses dois suplementos, elas podem fazer um efeito grandioso na melhora dessa prática do exercício físico. Então ter esse ajuste de carboidratos ali naqueles momentos, tanto pré quanto pós-exercício físico também. Então imagina que o nosso músculo durante o exercício físico, nós precisamos enchê-lo de carboidrato antes e esse carboidrato durante o exercício físico ele vai sendo consumido, vai sendo consumido, vai sendo consumido. Logo, quando acaba o exercício físico, eu preciso repor esse carboidrato que foi perdido. E a mesma coisa acontece com as proteínas, né? Então quando a gente tem ali a prática do exercício físico, nós temos um cenário onde modifica essa estrutura do nosso músculo e quem reconstitui essa estrutura são as proteínas. E é esse processo de reconstrução que gera a tão também famosa hipertrofia muscular. Então isso é bem legal, a gente começar a falar sobre esses dois macronutrientes, porque é o primeiro passo para uma adequação nutricional, uma adequação de suplementos, né? Então esses carboidratos nesses momentos específicos, as proteínas não apenas nesse papel importante pós-treino, mas a gente sabe que essa reconstrução do músculo, ela dura as 24 horas depois do exercício físico. Então eu não posso só consumir proteína imediatamente após o treino, achando que aquilo vai me fazer ganhar massa muscular, vai me fazer performar melhor. Não, eu preciso dessas proteínas também em outros momentos ao longo dessas 24 horas do meu dia, que isso vai predizer os resultados. E claro, existem aí depois desses outros macronutrientes, outros suplementos que também são muito associados para essa prática esportiva. A clássica creatina, né? A queridinha de todos, a minha queridinha. A gente até tem ela aqui, né? Queridinha creatina, que tem um papel essencial nesse funcionamento muscular. Então, de uma maneira muito simples e direta, o principal efeito da creatina é como se ele desse combustível, gasolina, para o nosso músculo
trabalhar durante a prática do exercício físico. Então, quando a gente aumenta a quantidade de creatina no nosso músculo, a gente deixa esse músculo mais funcional, com maior capacidade de realizar esses esforços durante o exercício físico. Outro suplemento que também tem uma ação muito legal é o próprio ômega 3. O ômega 3, né, ele tem um mecanismo de ação que eu chamo duplo. Ele tem esse mecanismo de ação a nível do nosso músculo, mas o ômega 3 ele também tem uma ação muito legal no nosso sistema cardiovascular. E isso faz com que o ômega 3 seja um grande aliado para ter essa performance esportiva, ter essa capacidade aeróbia, ter essa evolução no exercício físico, né? Como um grande aliado, sendo o ômega 3 nisso daí. Então são suplementos assim clássicos da nutrição esportiva que sim, são muito estudados de uma maneira global, em uma recomendação, vamos dizer assim, generalista, exerceriam um efeito muito positivo para essas pessoas fisicamente ativas. Tá, e aí, por exemplo, uma pergunta, esses suplementos eles podem ser utilizados por qualquer nível, né? Eu sou ativa, mas de repente eu faço 2 vezes por semana uma caminhada. Ou eu vou consumir um suplemento a partir do momento em que eu já sou uma pessoa que faço 3 vezes por semana aeróbico, faço também academia. Como que vocês determinam isso? Ou até mesmo quando a gente se transforma em atleta, né? Você fala, mesmo que seja um atleta amador, qual é o... É só nesse momento que a gente consome suplementos ou independe? Não, é muito importante para a maioria dos suplementos nós entendermos a individualidade, Sim. o que cada pessoa faz. Usando novamente o exemplo dos carboidratos. Existe uma recomendação de carboidrato de acordo com o nível de atividade física de cada pessoa. Ou Ótimo. seja, uma pessoa que faz uma caminhada de 30 minutos vai ter determinada recomendação de carboidrato. Um atleta que faz 2, 3 treinos ao dia, essa recomendação ela tende a ser cada vez maior. Então essa quantidade de carboidrato, essa quantidade de proteínas, ela varia de acordo com esses níveis de atividade física, mas existem também outros suplementos que a gente pode trazer assim, como se fosse uma via de regra para a maioria das pessoas, como no caso da suplementação de creatina. Então quando a gente pega a suplementação de creatina, os seus efeitos desde performance esportiva, ou suplementos para melhora da qualidade de vida, no caso de longevidade, por exemplo, uma mulher 40 a mais, combatendo esses efeitos ali da menopausa, por exemplo, a dose ela fica muito parecida. Então, trabalhar em torno de 5 gramas de creatina por dia, todos os dias, cronicamente, vai ser uma dose efetiva desde esse atleta de alto rendimento até essa melhora da qualidade de vida. Então, nós temos esses 2 fatores de acordo com cada suplemento. Então, tem pessoas que vão precisar de um fracionamento maior de carboidrato e proteína de acordo com o horário do treino que essa pessoa treina. Então, se ela treina de manhã, geralmente tem muitas pessoas que não conseguem comer, né? Acorda cedo para treinar, não consegue ter uma refeição mais volumosa, vamos dizer assim, adequada nesses nutrientes. Então, nós podemos utilizar alguns suplementos pré-treinos que tenha carboidrato. Então, por exemplo, uma palatinose. Então, ao invés de ter que colocar para a pessoa comer 3 bananas com mel e aveia de manhã, onde ela não tem apetite, ela pode utilizar um suplemento de carboidrato como uma palatinose, que vai gerar essa liberação de energia mais constante. Ou tem pacientes também, outro caso muito legal, que conseguem encher, lembra que eu falei do músculo de carboidrato? Encher esse músculo com carboidratos na noite anterior. Então, o que esse paciente ele faz? O jantar dele ele é mais rico em carboidrato, ele vai dormir e no outro dia ele acorda com o músculo cheio de carboidrato para treinar porque ele não sente fome. Então, nesse caso, nós podemos utilizar de suplementos pré-treinos que tem outros componentes que não sejam o carboidrato. Então, suplementos pré-treino que tem uma beta-alanina, suplementos pré-treino que tem uma cafeína, suplementos pré-treino que tem o gengibre, que são suplementos estimulantes para dar essa disposição para o exercício físico, mas que não necessariamente tenha o carboidrato, porque isso já foi realizado, já foi cumprido na noite em anterior. outro momento. Exato. Muito bom. E essa pessoa, que vamos mais profundamente nessa pessoa que, né, consumiu um carboidrato, acordou e foi fazer uma corrida pela manhã. Então, ela só consumiu uma palatinose
E aí, e quando ela volta para casa? Qual é o pós-treino dela? Legal. O pós-treino dessa pessoa, ela precisa ter essa recuperação muscular como principal foco, tá? Então nós precisamos ter aí algumas possibilidades de uso. A primeira delas, se essa pessoa ela vai fazer um outro treino ao longo do dia, nós precisamos entender que nós temos um intervalo mais curto de recuperação muscular. Agora, como 99% dos casos, essa pessoa ela vai chegar, ela só vai treinar no outro dia pela manhã, certo? Então nós temos um período mais prolongado, 24 horas para recuperar esse músculo. Então nós não precisamos de uma estratégia extremamente agressiva em carboidratos, né? Então nós podemos sim ter uma adequação ali de um suplemento de carboidrato, ou nós podemos utilizar de carboidratos de fontes alimentares. Então nós podemos ter ali um suco de frutas, por exemplo, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse momento pós-treino é a combinação de carboidratos e proteínas. Então, colocar ali, por exemplo, um whey protein junto com esse suco de frutas, ou um whey protein junto com esse carboidratos, ou uma proteína vegetal, ou uma proteína do colágeno, uma fonte proteica junto com esse carboidrato favorece a recuperação muscular. E aí aqui agora eu vou contar um segredo. Um segredo que ajuda muito nessa recuperação muscular, para os amantes dos cafés, né? Então, olha só, esse segredo é para você que gosta do café. Muitas vezes a gente olha para o café e para a cafeína como um pré-treino. E de fato, o café e a cafeína exercem um papel estimulante muito legal para ser um pré-treino. Só que pesquisas mais atuais têm colocado que esse café, essa cafeína e compostos bioativos presentes nesse café e nessa cafeína favorecem a recuperação muscular. Então nós temos um efeito que podemos chamar assim aditivos do café e dessa cafeína junto com o carboidrato e a proteína. Então eu gosto muito de ter essa combinação aí também no pós-treino, visando esse processo de recuperação muscular, principalmente nesse caso que nós estamos discutindo aqui, que é um caso de uma pessoa que treina pela manhã. Ah, você sabia que eu ia fazer uma pegadinha, né? Porque eu falei, ótimo que você falou. Agora vamos para a pessoa que treina à noite e o pós-treino da noite, se o segredo vai ser realmente o cafezinho. Esse segredo não é válido. À noite, evitar essa cafeína, né? Para priorizar a qualidade do sono. Porque um dos principais fatores que exerce recuperação muscular é a qualidade do sono. Perfeito. Então vamos lá. Pedro, foi excelente o que você trouxe para quem treina pela manhã, né? Acho que você trouxe aqui um exemplo bem, bem tangível. Agora eu vou aproveitar do seu conhecimento e vamos pôr como exemplo o meu dia de hoje, né? A gente até estava brincando aqui no bastidor. Saindo daqui da nossa gravação, eu tenho um treino às 19 horas. E é aeróbico de beach tênis. Então, já é um período noturno, eu não tenho muito hábito de treinar à noite, é algo diferente, mas que faz parte. O que você recomendaria de pré-treino, né, e de pós-treino para quem vai fazer uma atividade física noturna? Legal. Caraca, eu vou cobrar consulta, hein? Gente, Só para mim aqui, vou começar a fazer consultas com os nossos nutris. Legal, mas essa é uma situação muito recorrente no consultório. E muita gente, né, principalmente sai do trabalho, você vai correr, você vai jogar um beach tênis hoje em dia, né, essa motivação social, esses grupos. Então não vai ajudar só a mim, vai ajudar você também. Então, o que é legal nesse momento, né? A gente olhar para esse seu treino como uma refeição pré-treino isenta de cafeína. Então a gente tem alguns estudos que mostram que a partir de 3, 4 da tarde já não é mais interessante o consumo de cafeína, principalmente por implicar nessa qualidade do sono, né? E o que muitas vezes as pessoas fazem sai do trabalho cansada, precisa dar um gás para esse treino e coloca um suplemento com cafeína para estimular, né? Só que existem outros tipos de possibilidades de estímulos nisso daí. Então nós podemos ter suplementos que contêm carboidratos, por exemplo, né? Então a própria palatinose, novamente, ela entra nesse cenário. Então evitando aquele pico de glicose, evitando aquele efeito rebote, porque ela tem uma liberação mais prolongada. Então, por exemplo, num caso desse treino de aeróbico, que vai durar ali aproximadamente 50 minutos, 1 hora, certo?
Um ou pouquinho mais um mais, pouco, né? Então, não é aquele treino tão curto. Então, você consegue manter essa sua liberação de energia ao longo da prática do exercício físico, né? Outra coisa que nós podemos utilizar são alguns eletrólitos, né? Então, Uhum. existe sim alguns eletrólitos que nós podemos colocar, principalmente em situações onde o calor ele é muito extremo, onde é um ambiente mais que a gente chama outdoor, que é exposto, né, a esses ambientes externos. Então, o nosso suor, essa temperatura mais quente, ela acaba necessitando de um pouco mais de eletrólitos. Então, nós podemos prevenir essa perda já com uma suplementação pré-treino, e isso vai fazer com que você chegue nessa prática de exercício físico tanto com o músculo cheio de carboidratos para performar, mas também com outros estimulantes para dar aquela sensação ali de estar animada, de estar com gás e tudo mais, ok? Quando a gente vai para o seu pós-treino, né? Eu teria Noturno, né? noturno, eu faria uma estratégia bem legal. Essa estratégia seria misturar um pós-treino, alguns antioxidantes, então colocar ali, por exemplo, uma coenzima Q10, colocaria junto com esse carboidrato até mesmo algumas frutas vermelhas, porque são ricos em compostos bioativos que favorecem a recuperação muscular, e aqui vai a cereja do bolo. Qual é o segredo, Eu né, agora? utilizaria como uma fonte de proteína para você nesse período noturno o colágeno. Porque o colágeno ele é rico em um aminoácido chamado glicina. Uhum. E essa glicina ela é uma grande precursora da qualidade do sono. Então a gente faz uma Eu estratégia ia te perguntar. 2 em 1, na verdade 3 em 1. Uhum. Recuperação muscular, estímulo de síntese proteica, então fazer com que o seu músculo tenha essa reestruturação, essa qualidade que a gente chama de estímulo de síntese proteica a partir dessa proteína do colágeno, e já te preparar para uma boa qualidade do sono através desse aumento desses níveis de glicina. Então, essa seria uma estratégia pré e pós-treino que eu utilizaria nesses casos de treinos noturnos. Para quem treina à noite, né? Exato. E aí a gente tem, Pedro, uma diversidade enorme hoje em dia no mercado de suplementos. O que diferencia, né? E o que faz com que eu possa escolher uma marca na qual eu sinta que eu posso confiar na matéria-prima que está inserida no suplemento? Perfeito, essa é uma pergunta que eu respondo todos os dias, porque hoje a gente tem uma Uhum. diversidade de suplementos, né? E essa é a pergunta: qual suplemento escolher? É uma pergunta muito importante. E eu sempre respondo essa pergunta falando, primeiro, uma marca de confiança. Uma marca que esteja posicionada no mercado há ano, uma marca que o famoso tenha um respaldo por trás dos seus produtos. E aí, muitas vezes, essa pergunta, essa resposta minha, ela vem com outra pergunta. Como que eu sei que a marca tem esse respaldo dos produtos? E aí eu sempre oriento os meus pacientes a olhar alguns selos de matéria-prima que muitas vezes é menosprezado, muitas vezes não é olhado, tá ali no Uhum. rótulo, tá ali na embalagem, mas muitas vezes é ignorado. Mas essa é talvez uma das principais respostas para essa pergunta, de qual suplemento escolher. Então, quando a gente tem alguns selos, e existem diversos selos para diferentes matérias-primas, então, por exemplo, quando a gente pega um ômega 3, a diversidade de ômega 3 que nós temos hoje no mercado, o que diferencia um ômega 3 de outro, né? Existem selos que representam qualidade da matéria-prima, que fazem com que seja uma matéria-prima pura, uma matéria-prima isenta de metais pesados, que é muito comum em suplementos de ômega 3. Então isso traz um respaldo da marca em relação à matéria-prima, garantindo a qualidade e segurança desse suplemento. Porque eu falo muito isso também com os pacientes. Não adianta um suplemento ele ser efetivo se ele não for seguro.
E segurança, ela está por trás da matéria-prima desses suplementos. Então, existem diversos selos, né, hoje. Existem selos que trazem matéria-primas para suplementação de creatina, existe o próprio selo do ômega 3, existem selos e matéria-prima por trás de proteínas em pó, né? Então, proteína grass-fed, proteínas que trazem toda essa estruturação por trás da matéria-prima, faz uma total diferença na hora da escolha dos nossos suplementos, né? E existem selos também de empresas, né? Então tem empresas que têm selos como a empresa como um todo, que são certificados por diversas possibilidades, que garante a matéria-prima, que garante uma qualidade em relação aos seus produtos. Então, dentro dessa diversidade de suplementos, as minhas recomendações para a escolha de um bom suplemento, seja lá qual for ele, é marca, produto e esses selos que garantem a qualidade da matéria-prima. Perfeito. E aí eu queria fazer um desafio com você. Vamos lá. Vamos ver. Tá fora do nosso script, você topa? Topo. Então vai lá. Existem suplementos específicos, né, para atividade física. E aí se eu falar o seguinte, me dá 2 suplementos para quem faz musculação. Creatina e whey protein. 2 suplementos para quem pratica corrida. Palatinose e eletrólitos. Suplemento para quem faz pilates e yoga. Creatina e ômega 3. Oh, gente, eu achei que eu fosse fazer uma pegadinha com ele. Suplemento para quem precisa de resistência, maratonas, né, longas corridas ou aquelas provas de aventura, né, bicicleta, ciclismo. Legal. Coenzima Q10 e carboidratos, palatinose. Suplementos para quem precisa baixar a bola, descansar. Suplementos que geram esse relaxamento, então nós podemos falar tanto do Blue Calm da vida, né, que tem ali diversos componentes para esse relaxamento, e nós podemos também falar de um suplemento muito legal, que é o colágeno. Inserido no período noturno, rico em glicina, que abaixa a nossa temperatura corporal, diminui nossa frequência cardíaca e dá aquela relaxada. Suplementos para quem precisa de foco, memória cognitivo. Creatina e ômega 3. Muito bem, gente. Ó, vocês podem me ajudar mandando perguntas para a gente fazer desafios com os nossos convidados. Mais um. Mais um? Suplementos. A gente estava falando de alta performance, né, de maneira geral. Então, assim, se eu desejar alta performance para ser, para aprimorar, para pôr uma lente de aumento já naquilo que eu já faço, o que não pode faltar? Os detalhes que fazem a diferença, O detalhe, né? que faz a diferença. Eu colocaria vitamina D e magnésio. São 2 detalhes que poucas pessoas utilizam, mas dentro desse contexto de pequenos detalhes que fazem pequenas, só que grandes diferenças, os níveis de vitamina D devem ser olhados e os níveis de magnésio. Então, Por essa quê? combinação Me dos explica dois. um pouco mais. A vitamina D, hoje muitos autores eles chamam quase que de um hormônio, de tanta função que ela tem no nosso corpo. E quando a gente pega exames de sangue convencionais, muitas vezes aquilo que você falou da média no começo desse episódio, muitas vezes essa média ela reflete inclusive estar abaixo da média. Porque a normalidade da vitamina D para muitas pessoas é uma insuficiência não analisada. Então, se a gente pega às vezes uma vitamina D de 30, 35 no exame, que quando a gente pega o laboratório que vai colocar normalidade, isso está muito abaixo do que nós precisamos. Então, para termos um efeito, um funcionamento metabólico extremamente detalhista, extremamente funcionante, nós precisamos desses níveis de vitamina D acima de 60. O que na maioria das vezes vai ser necessitado de suplementação para elevar esses níveis de vitamina D. A mesma coisa é o magnésio. O magnésio, ele 1% dele só está no sangue. Os outros 99% do magnésio está nos nossos ossos, no nosso músculo, no nosso fígado, no nosso intestino, no nosso cérebro, nos nossos órgãos e nos nossos tecidos.
Então, uma deficiência, isso significa que uma deficiência de magnésio impacta 99% do nosso metabolismo. E hoje nós já sabemos que mais de 1.200 reações do nosso corpo humano são dependentes de magnésio, inclusive produção de energia e o estímulo de síntese proteica muscular. Se eu tenho níveis baixos de magnésio, eu tenho menos produção de energia, mais cansaço, mais fadiga no exercício físico e menos estímulo para o nosso músculo esquelético. Então, esses pequenos detalhes esses que fazem a dois, diferença, magnésio e vitamina D, essa independente da idade. independente da idade. Então vamos lá. Eu gostei dessa brincadeira. Eu quero continuar. Você Vamos topa? nessa. Então vamos lá. Se a gente falar sobre essa suplementação para melhor performance física e mental, né? Toda essa nossa saúde integral. Estou falando de mulheres 40 a mais. 2 que não podem faltar. 2 suplementos que não podem faltar. Tirando o magnésio e a vitamina D, que eu acho que a gente já deixou claro aqui para todo mundo. Já deixou claro, né? Eu colocaria creatina, principalmente por essas múltiplas funções que a creatina tem nesse período, vamos dizer assim, menopausa e pós-menopausa, que atinge essa faixa etária, né? Então, queixas muito comuns dessas pessoas, eu colocaria a creatina como um grande aliado para isso daí e colocaria a coenzima Q10, porque a cada década que se passa, nós diminuímos a nossa produção de coenzima Q10. E além disso, a coenzima Q10 ela é um componente das nossas mitocôndrias, o que no período de menopausa, no período pós-menopausa em mulheres 40 a mais, tem uma redução muito significativa. Por isso que tem essa questão de ter mais cansaço, muitas vezes um maior acúmulo de gordura, porque essas mitocôndrias, elas também oxidam gordura. Então, se eu tenho menos, eu tenho menor oxidação de gordura, então gera esse acúmulo. Por isso que olhar a coenzima Q10 em associação com esse cuidado mitocondrial é muito importante. Ótimo. Mulheres 60 a mais. NAC, N-acetilcisteína, eu colocaria principalmente para controlar o que a gente chama de inflammaging, que é essa inflamação em decorrência da idade, que também, quanto maior é os nossos anos de vida, maior é o nosso estado pró-inflamatório, consequentemente, maior é o nosso cuidado com a inflamação que nós precisamos ter. Então eu colocaria uma duplinha bem legal que eu gosto também, que é NAC e quercetina. Muito 2 bom. compostos bioativos muito importantes para combater essa inflamação na mulher. Homens ativos 40 a mais. Homens ativos 40 a mais. Eu colocaria proteína, principalmente pela demanda muscular, que esse músculo ele começa a ter mais perda, mais catabolismo. Então eu preciso entregar mais proteína para essas pessoas e colocaria o ômega 3 aliado a isso daí, porque o ômega 3 ajuda o músculo a captar mais proteínas. Então, olhando para esse cuidado muscular do homem 40 a mais, eu fazia a combinação de proteína, whey ou colágeno, uma proteína vegetal, junto com o ômega 3. Excelente. Para os homens 60 a mais. Para os homens 60 a mais é o mesmo desafio, cuidar da inflamação. Então, sim, eu colocaria novamente o NAC, mas eu colocaria isso junto com uma coenzima Q10, e eu vou explicar o motivo. Homens, eles tendem a ter mais uso de medicamentos para o combate à hipercolesterolemia, a esses medicamentos de doença cardiovascular, então a pressão mais alta e tudo mais. E um mês de uso apenas desses medicamentos já reduz 50% dos níveis de coenzima Q10. Então, é um fator agravante o uso desses medicamentos, que acaba tendo uma incidência 3 vezes maior em homens do que mulheres, junto com a própria faixa etária. Então, esses níveis de coenzima Q10, eles dão uma queda extremamente acentuada. Então, eu colocaria sim a coenzima Q10 nesse combate antioxidante, nesse combate anti-inflamatório. E se pudesse dar uma cerejinha do bolo, sem dúvida nenhuma, creatina para esses homens 60 a mais também faria uma grande diferença. Excelente. E o último, né, mas não menos importante, mas a gente está falando aqui dos jovens que às vezes até querem consumir suplementação antes do prazo, antes do tempo. O que você diria para os jovens e qual é a suplementação adequada para eles? Eu diria calma. Ainda, pode ficar tranquilo, eu falarei. Vai chegar um momento que a demanda vai ser de diversos suplementos. Então aproveita esse momento. A sua resposta. Aproveita esse momento onde a necessidade de suplemento ela é menor.
Então, nesses momentos, jovens, eles, por exemplo, não precisam de uma coenzima Q10. Eu colocaria mais suplementos, que é aquela base da nossa pirâmide. Um ajuste de proteína, eu colocaria um ajuste de carboidrato e colocaria para esses jovens outros 2 suplementos. A creatina, numa dose menor, aproximadamente 3 gramas por dia, ok? Até atingir os 18 anos, por conta da composição corporal. Então, tem menos massa muscular, tem uma demanda menor, e colocaria o ômega 3, porque o ômega 3 ele tem uma ação muito interessante no nosso desenvolvimento motor. Então, questões cognitivas, questões cerebrais e questões físicas, mecânicas, o ômega 3 ele tem a capacidade de otimizar. E é justamente nessa fase da adolescência que nós temos o nosso pico desse desenvolvimento cognitivo, desse desenvolvimento motor. Excelente. E o que você trouxe aqui, eu acho que eu colocaria menos tela e mais atividade física. Perfeito. Porque desenvolveria exatamente o cognitivo e o motor. Perfeito, exatamente. Muito bom, Pedro. A conversa está incrível. Mas é uma pena que a gente está terminando aqui o nosso encontro. Então, super obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tirar as dúvidas, topar os meus desafios. Foi um bate-papo incrível, super enriquecedor. O que você deixa aqui de mensagem final para essas pessoas que estão começando a suplementar? Eu que agradeço muito. Falar de suplementação é sempre apaixonante por mim, meus olhos brilham, queria ficar aqui horas e horas falando suplementação, mas a mensagem final que eu quero deixar é justamente isso: olhem com carinho para a suplementação, olha com muito carinho para a suplementação, porque a escolha de suplementos certos, suplementos seguros, faz uma diferença grandiosa na performance esportiva e na performance da vida. Então, sim, eu gosto muito de colocar que a suplementação, ela é um dos pilares do estilo de vida saudável. Muito bom. Obrigada. Obrigado você. Obrigada. E até a próxima. A conversa está maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu espero que o nosso bate-papo tenha esclarecido algumas das suas dúvidas, principalmente sobre suplementação. E no nosso próximo episódio, nós iremos abordar pontos importantes sobre o vasto universo feminino. Bom, Pedro, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e tirar tantas dúvidas realmente importantes. Foi um bate-papo muito enriquecedor. E para você que nos ouviu até aqui, obrigada pela sua companhia. E caso você tenha gostado desse momento, inscreva-se aqui no nosso canal para não perder os próximos episódios. Avalie o Pura Vida Cast. Lembra? De preferência com 5 estrelas. Deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe também com todas as pessoas que podem aproveitar cada vez mais sobre esse conteúdo. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um grande abraço e até a próxima.